Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler para os irmãos. Lucas 15, 11 diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, diga comigo, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, abraçou-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Pode se assentar. Nós iniciarmos uma enquete, e nessa enquete perguntarmos: qual é a parábola mais conhecida de Jesus? Eu acredito que quase todos que estão aqui vão falar: é a parábola do filho pródigo. Eu acredito que todos nós, alguma vez na sua vida, inclusive eu, em momentos de crise, já li a parábola do filho pródigo. Eu sou de Mato Grosso e cresci aqui em Campinas, e todas as vezes que eu precisei ser hospitalizado, eu me lembro que minha mãe me levava exatamente no Hospital Ouro Verde. Isso me deu uma grande certeza. Todas as vezes que eu ficar doente, eu sei o endereço do hospital, sei onde ele fica e sei que é para lá que eu devo ir. Da mesma forma, em um campo espiritual, nós temos o nosso hospital dentro da Bíblia. Sabemos que quando a nossa alma ela está doente, sabemos que quando a nossa alma ela está triste e angustiada, nós sabemos aonde nós vamos ler. Alguns leem no Salmo 23, alguns leem no Salmo de 91, mas eu sempre leio a parábola do filho pródigo, que me traz uma reflexão profunda de onde exatamente Jesus me tirou e por onde eu peregrinei longe dos seus caminhos. Pois bem, essa parábola ela é muito conhecida por todos. Eu acredito que não é só o meu hospital, mas também é o hospital de todos que aqui estão ouvindo. E você sabe que essa parábola tem muito efeito, porque quem disse ela não foi o Igor Ferreira, quem falou ela foi o próprio Jesus. Eu imagino qual era a sensação daquelas pessoas escutando Jesus falar essa parábola pela primeira vez. Quando ele começou a contar essa história, quando ele começou a falar a respeito dessas coisas que são profundas. Jesus, ele era muito objetivo, e em diversas vezes ele viu que o povo era um povo abandonado, e ele sentia a compaixão do povo, porque analisava e observava que o povo era como o rebanho, e um rebanho sem pastor. Jesus, sendo objetivo como ele era, ele começa a contar essa história, e ele traz uma das mais poderosas, para mim, narrativa que existe na Bíblia Sagrada. Ele começa explicando uma história, que dentro de uma casa, dentro de uma família, um pai, ele teve 2 filhos, criou os meninos, mas o mais novo olhou para
si e viu que o tempo de estar na casa do seu pai já tinha expirado. Parece que eu observo esse rapaz dizendo com ele: olha, eu já vivi tudo que tinha para viver nesse lugar. Para mim o meu tempo aqui já se esgotou. Já é necessário que eu comece a trilhar novos caminhos, siga os meus passos, trace a minha história, porque eu quero ter o meu momento, a minha chance, a minha oportunidade. A Bíblia diz que, passando-se alguns dias, aquele rapaz, ele teve o seu pedido aceito pelo seu pai, e a Bíblia fala que ele se ausentou. Eu costumo dizer que todas as decisões que nós tomamos, ela nunca migrou ou nunca fluiu no ato da decisão. Ela sempre aconteceu tempos atrás. Ela teve as suas preliminares, ela teve o seu início, e a conclusão só é o término de uma decisão que a pessoa tomou tempos atrás. A Bíblia diz: e passando-se alguns dias, ou seja, e dando o pai um prazo ao seu filho, e dando o pai um tempo para o seu filho pensar, e dando o pai um tempo para o seu filho raciocinar. Eu me lembro que eu estava tendo uma conversa com a minha mãe, e eu falei assim: mãe, quando eu era mais novo, eu só me preocupava em ir para a escola, comer e tirar boas notas. Mas depois que eu casei, eu entrei na fase adulta, parece que as responsabilidades elas aumentaram e as aflições são muito grandes. Minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, nesse período você era feliz e não sabia. Aquele jovem, ele estava na casa do seu pai, comendo do melhor e bebendo do mais gostoso que poderia beber, mas ele olhou para si e viu que aqueles benefícios era comum. Ele se acostumou. Para ele virou rotina. Para ele era só mais um almoço. Para ele era só mais um pai. Para ele era só mais uma casa. E ele não entendeu que ali era o seu lar, não só a sua casa. A Bíblia diz que quando esse rapaz ele sai, parece que ele rasga o seu casulo que o prendia, e a primeira coisa que ele vai fazer é pegar todos os seus bens. Não se preocupa em investir, não se preocupa em aplicar, não se preocupa em aumentar o seu patrimônio, mas a Bíblia diz que ele gasta tudo que ele tinha com prostitutas, vivendo dissolutamente, com festas, com bebedeiras, vivendo de uma forma totalmente promíscua, vivendo tudo aquilo que um dia ele não pôde viver na casa de seu pai. Eu quero dizer algo muito importante para você. As decisões que um dia que você tomou feriu você, mas as decisões que você tomou naquele momento, quando você olhou para o seu pastor, olhou para o seu líder, olhou para o seu pai ou para a sua mãe e falou assim: meu tempo com você já deu, o meu tempo com você já se expirou. Eu quero viver a minha vida, eu quero trilhar a minha história, confeccionar os meus caminhos, e infelizmente essas decisões elas têm consequências. Eu costumo dizer que todos nós temos a opção de plantar o que queremos, mas nós temos a obrigação de colher aquilo que nós plantamos. Sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz que esse rapaz gastou todos os seus recursos, e gastando todos os seus recursos, houve uma grande fome na terra. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, entramos aqui por alguma necessidade. Você lembra como era o começo da sua história? O que é que aconteceu no começo? O que é que motivou você a sair da sua casa e abraçar a fé cristã, ser um simpatizante da fé, falar: eu sou um cristão a partir de hoje? A necessidade, ela é muito importante na vida de todos os seres humanos, porque a necessidade nada mais é do que um espelho que mostra a sua fragilidade. Eu costumo dizer que o homem que conhece as suas fragilidades, o homem que conhece
os seus pontos fracos. Esse é um homem mais preparado para poder ter um caminho mais sólido na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando a fome chegou naquele lugar, aquele rapaz, não tendo mais dinheiro para manter o seu padrão de vida, não tendo mais dinheiro para poder pagar a sua estadia, não tendo mais dinheiro para poder pagar a sua comida, a sua bebida, a Bíblia diz que ele teve que fazer alguma coisa para não morrer de fome. E a Bíblia diz que ele, tendo contato com o homem daquele lugar, ele o levou para apacentar porcos. E ele foi. E quando ele foi, diz a Bíblia que ali ele estava trabalhando, e a fome que ele sentia era tão grande, que quando ele olhava aqueles porcos imundos comerem aquelas bolotas, ele sentia desejo de comer. O estômago estava vazio, ele precisava se alimentar. E a Bíblia diz que ele cai em si, e ele se lembra que ele tinha um pai. Quer ouvir um testemunho? Eu sei que vocês gostam disso. Eu me lembro que dos meus 15 para os 16 anos de idade, eu tinha uma rotina muito complicada. Trabalhava em Hortolândia, na Avenida Luiz Camilo de Camargo, e trabalhava lá e vinha para casa, e quando eu chegava não tinha quase tempo de chegar na escola. Por muitas vezes eu entrei na segunda aula, e essa rotina estressante fez com que eu começasse a se afastar da igreja. Eu já não comia mais, eu já não ouvia mais palavras que me edificavam, eu já não conseguia mais me alimentar das palavras que saíam desse púlpito, da boca de um mensageiro de Deus. Eu comecei a ir para os cultos só finais de semana, mas o meu cansaço foi se acumulando e se acumulando, ao ponto de eu não conseguir mais ir nos finais de semana. Eu me lembro que o tempo se passou e eu estava em casa, e uma vez a minha mãe chegou em casa triste, com o seu semblante caído e chorando, e eu falei: mãe, o que é que aconteceu? A princípio ela não quis me falar o que era, mas eu insisti, fui devagar, e ela me falou: olha, eu fui diagnosticada com um câncer na minha garganta. E isso era muito sério, porque o câncer estava exatamente na tireoide, e ela me disse que havia uma possibilidade dela morrer na mesa de cirurgia, se possível fosse, para extrair o câncer. Eu me lembro que não foi nem um missionário na minha casa me visitar, não foi ninguém na minha casa me fazer um convite, eu não tive o privilégio de ouvir alguém falar que eu tinha um pai. Mas eu me lembro os caminhos que um dia eu deixei, eu me lembrava da casa que um dia eu abandonei, e na minha consciência eu entendi: eu posso estar passando pelo período mais agonizante da minha vida, mas a minha lembrança gritou e disse: lembra-se que você tem um pai ainda. E eu lembro que eu cheguei na congregação, escute isso, eu me lembro que a minha mente falou: você tem um pai. E eu não recebi convite de ninguém para ir até a igreja. E eu me lembro que eu peguei e vesti uma camisa polo, uma calça jeans e um tênis, e quando eu cheguei na igreja, parece que Deus lhe ouviu a oração de um homem pecador. Quando eu achei que Deus não me ouvia, eu orei e falei assim: Deus, antes de eu chegar naquela congregação, escuta a minha voz, inclina o seu ouvido para ouvir as minhas preces. Eu sei que eu me distanciei dos seus caminhos, sei que pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, mas eu não quero que minha mãe morra na mesa de cirurgia. Eu quero agora fazer com o Senhor um voto. Eu vou para aquela congregação e ali eu vou começar a fazer o que um dia eu parei, eu vou assumir o arado que um dia eu soltei. E eu me lembro que eu, triste, cabisbaixo, chorando, subindo aquela ponte, falando com Deus, quando eu cheguei, o círculo de oração estava cantando: Ele vai além da medicina. Ele vai além, Ele vai além da medicina. E o louvor falava: quando Ele estende a sua mão,
Eu quero dizer algo para você em especial. Às vezes você entrou por essa igreja, por essas portas, exatamente como eu entrei um dia, ferido, desenganado, cabisbaixo, destruído. Mas eu quero te dizer que a última palavra ainda emana da boca de Deus para a sua vida. Eu quero que você entenda que às vezes você foi desenganado, às vezes o juiz disse que o seu caso é perdido, às vezes o médico disse que o seu prazo expirou, mas Deus me traz aqui para poder te dizer: eu ainda ouço as suas orações, e tudo que pedires no meu nome, eu farei na sua vida. Eu quero que você entenda que as lembranças que fizeram eu migrar para os caminhos do Senhor e sentir Deus como eu nunca senti, foi que na minha consciência eu me lembrei que eu tinha um pai. Eu estou pregando essa noite para aqui pessoas que são filhos de Deus. Na minha estadia no mundo eu gastei tudo o que eu tinha. Na minha estadia no mundo eu perdi tudo o que eu tinha. Eu perdi o aspecto de filho. O mundo conseguiu tirar de mim a aparência de um filho, conseguiu tirar o meu cheiro de um filho. Ele conseguiu deixar o meu cheiro fedorento, conseguiu fazer com que o meu cabelo ficasse bagunçado, com a minha pele suja, com o meu odor desagradável. Mas o mundo não conseguiu tirar a minha identidade de filho de Deus. Eu quero dizer algo especial para você aqui essa noite. Eu sei que você se decepcionou no mundo, mas o mundo não te separou do amor de Deus. Você ainda é filho dele para sempre. Alabai. Urabacanda lavassou decou vodou gandahai. Eu sou filho, eu estou pregando aqui para pessoas, e olha só que legal, Deus te trouxe aqui para poder te dizer: tu tem um pai, você tem um pai. Eu sinto. Se você ainda não sentiu a presença de Deus aqui, você ainda não tem a natureza dele. Quem tem a natureza de Jesus já pôde senti-lo aqui. Eu aprendi na dor que meu pai, ele me amava. E parece que quando eu me aproximei de Jesus de novo, eu olhei para o meu estado. E quando eu olhei para o meu estado, pastor Hugo, eu olhei para o meu sapato, para minhas roupas espirituais, é claro. E eu falei assim: ele é tão santo, ele é tão grande, tão perfeito, e eu sou tão pequeno. Ele é tão limpo e eu sou tão sujo. Ele é tão poderoso e eu sou tão fraco. Ele é Deus e eu sou um ser humano. E quando eu cheguei até Deus, eu me lembro que eu orando em casa e falei: Deus, eu não sou digno do Senhor. Eu não estou apto a te servir porque eu estou podre. E quando eu achei que ele ia me rejeitar, eu senti um abraço, eu senti um beijo, porque eu sei que eu sou filho. O meu pai uma vez me disse assim: filho, não importa onde você andar, se você não ficar sujo, se você um dia cometer algum erro grave, você ainda é meu filho. Eu estou chamando a sua atenção aqui essa noite para te dizer: você serve um Deus grande, mas você é filho dele. Eu estou chamando a sua atenção aqui essa noite para poder te falar: não olhe para o seu tamanho pequeno, e também não fique atentando para o tamanho de Deus, porque todo ser humano exige
existe um espaço nele que só Deus pode preencher. Deus essa noite te trouxe aqui para te dizer: eu sou seu pai, não importa o que o mundo fez com você, eu te amo, eu morri na cruz por você e nada te separa do meu amor. Se você acredita, eu peço que você chore essa noite, porque hoje cai a sua consciência. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você é filho de Deus e filho não é servo. Deus não quer te receber como um Zé Ninguém, hoje Ele quer te receber como filho. Entenda isso essa noite. O que é engraçado, jovem, é que o mundo ele influenciou, ou melhor, Satanás ele influenciou o mundo de uma forma totalmente contrária do que a Bíblia nos ensina. Se eu sentir uma dor forte no meu peito e o meu braço formigando, eu sabendo que isso é sintomas de um princípio de infarto, eu não espero melhorar para eu procurar socorro. Eu preciso de socorro enquanto eu ainda estou doente. É por isso que Jesus ele falou: não vim para aqueles que são saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes. Não vim para aqueles que estão saciados, eu vim para aqueles que sentem fome. Eu não vim para aqueles que já estão felizes, eu vim para dar felicidade àqueles que estão entristecidos. É por isso que a Bíblia diz, escute isso, Romanos capítulo 8 versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não importa o jeito que eu cheguei, precisei de socorro e Ele me socorreu. Cheguei sujo, fedorento, Ele me deu um banho, me lavou, me remiu, escreveu o meu nome no livro da vida. E o maior milagre que eu recebi não foi a cura da minha mãe, mas é ter a convicção que o meu nome e o nome dela está escrito no livro da vida. Eu sei que às vezes você entrou por essa porta à procura de uma cura, à procura de um milagre ou à procura de uma resposta, mas Deus te trouxe aqui para te conscientizar. Não importa quantas curas você receba, o importante é que toda a eternidade faça sentido ao meu lado. Deus não quer que você esteja com Ele somente no culto, somente nos finais de semana. Deus, Ele quer que você esteja com Ele para sempre, para sempre, para sempre. Sabe o que é mais engraçado de tudo? É que essa palavra se cumpre o que está escrito em Pedro 2,9. Mas vocês são, vocês são a geração eleita. Não acabou ainda não, ele continua dizendo: a nação santa. E ele fala: o povo adquirido das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que me deixa mais feliz? É que eu estou pregando para pessoas que saíram da obscuridão do pecado e experimentaram a graça. Infelizmente, parece que as pessoas tentaram pagar uma conta que nunca conseguiriam pagar. Quer saber? Você às vezes tentou fazer tudo sozinho. Vou me libertar sozinho, vou me levantar sozinho, e você
canalizou os seus esforços nos lugares errados. E infelizmente, quando você olhou para si, disse: não tenho força, não tenho pedigree para ser cristão, falhei na minha missão, vou sair e não volto mais. Mas Deus, Ele te trouxe aqui para poder te dizer: você não entendeu que era na sua fraqueza que eu estava me aperfeiçoando. Você às vezes tentou vencer e perdeu. Às vezes você tentou ultrapassar os seus limites e não conseguiu. E você olhou para si e falou: de mim não tem nada de bom. E Deus te trouxe aqui para dizer: aonde habitou o pecado, superabundou a graça. A minha intenção é que você saia daqui hoje pensando no que eu preguei. A minha intenção é que você estenda essa mensagem até o fim da sua vida. E você entenda que quando você está passando fome, triste, caído, esquecido, que sua mente possa gritar: eu ainda sou seu pai.